Olá, primeiro ano AFD e primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Eu vou postar uma série de vídeos aí sobre Skinner. Não se perturbem em assistir todos aí de uma vez. Estou apenas adiantando as filmagens à medida que sobra um tempo. Eu estou avançando para poder ganhar tempo mesmo, tá? Então, esse vídeo de hoje ele é o terceiro sobre Skinner e nós vamos falar um pouquinho sobre ciência e comportamento humano, um livro de 1951 e que está dividido em 6 sessões. Eu vou abordar com vocês aquilo que nos interessa para entender como o comportamento humano nos afeta, como controle. É uma ciência, o behaviorismo de Skinner é uma ciência do comportamento. E aí eu vou analisar com vocês situações do dia a dia que o autor nos traz para explicar determinadas condutas. Você, enquanto aluno, enquanto aluna, vocês vão perceber que nós somos manipulados o tempo todo. Vai ser até engraçado trilhar com vocês esse caminho. Como eu disse para vocês, não será uma resenha geral da obra, vou fazer bastante vídeo do Skinner, para que possamos entender bastante sobre o autor também, e de modo a abordar os assuntos relacionados com o nosso comportamento. Eu vou sempre falar o título, caso você queira seguir na apostila que eu irei te enviar, tanto na sintética como na mais ampla, basta você ler o título em caixa alta, em negrito, e buscar o que eu estou lendo ali para você interpretar. Você sabe que só eu falando não vai te ajudar muita coisa, você precisa abrir a obra que eu enviei e ler realmente, traduzir para as tuas palavras, assimilar, né, acomodar o conhecimento, não basta apenas ouvir. Vamos lá? Ciência e comportamento humano. Primeira sessão, o título é A Possibilidade de uma Ciência do Comportamento Humano. E eu vou ler uma passagem aqui, que se encontra no capítulo 2, Uma Ciência do Comportamento Humano, que diz assim: Na infância, controlamos cuidadosamente o ambiente do organismo humano e mais tarde, para aqueles em que as condições da infância permanecem pela vida fora, em institutos que os asilam. Na indústria, se mantém controle bastante amplo das condições relevantes para o comportamento sobre a forma de salários e condições de trabalho. O que é o comportamento humano na infância? Essa passagem continua, tá? Eu só vou dissecar ela para explicar. O que é o comportamento humano reforçado na infância? Sabe quando você está na transição, você bebê, está na transição entre gatinhar e caminhar? Dá aquele primeiro passinho e o pai vai lá e nossa, meus parabéns, e elogia. A criança fica toda radiante. Ou quando está aprendendo a falar, fala mamá, papá, próximo de mamãe e papai, e todo mundo comemora aquilo. Nossa, que coisa mais linda. Então, os pais estão reforçando o comportamento para que a criança prossiga nessa direção. Não que o papai e o mamá está correto, mas o pai está percebendo uma evolução. Então, desde pequeno nós já somos controlados. Basta você ver se o pai vai aprovar, se o pai vai rir daquilo, se vai gostar. Se uma criança faz uma bagunça e o pai dá risada, o pai está reforçando o comportamento dela, não tenha dúvida. Ela vai fazer novamente para obter o riso do pai. Na indústria é mais claro o comportamento. Você está lá na sua linha de produção, quando eu trabalhei bastante tempo em indústria, eu sei como que é isso. Tem algumas pessoas que elas precisam de um supervisor perto para produzir. Então, o supervisor está longe, ela está lá de boa conversando com os amigos. O supervisor chega perto, já começa a produzir desesperadamente. E o maior reforçador da indústria, o que nos faz aí para um trabalho chato? Hoje eu dou aula, eu gosto de dar aulas. É uma coisa que me faz bem. Mas o que faz a pessoa... Eu já fiz muitas coisas que eu não gostei na minha vida. Eu já trabalhei muitos anos na indústria que não era atrativo. Por que eu levantava de madrugada para ir, por exemplo, em uma madeireira, onde eu comecei minha rotina profissional? O que fazia eu ficar tantas horas numa madeireira? É simples. A questão do salário é um incentivador, é um condicionador operante. Eu podia odiar todo mundo com quem eu estava trabalhando, como de fato ocorria, não suportava ver o meu patrão ali, mas a certeza no final do mês de um pagamento, e com esse pagamento eu poder comprar minhas coisas, comprar as coisas para minha família, tudo isso me impelia
a sair da minha casa, a viver contrariado durante um longo período para que eu pudesse ser remunerado. Então isso é um tipo de condicionamento, né? Durante esse espaço de vida, a vida não é minha. Eu simplesmente vendo o meu tempo e sou obrigado a seguir as regras, gostando ou não. E vou fazê-lo por muito tempo. E você vai pegar o ônibus lotado por causa de tal comportamento. Bom, já vimos que na casa o pai incentiva, a mãe incentiva, na indústria a grana incentiva através do patrão, e aqui ele continua. Na escola, sobre as formas de notas, eu já comentei sobre as notas no vídeo passado, não vou me estender aqui. Você faz uma atividade porque ela está valendo notas. Não sei se você irá assistir o vídeo, se você vai fazer alguma coisa extra. Se eu falar para você assim, faça tal coisa, mas não vai valer nota, será que você vai fazer? Então, muita gente ainda é controlada por notas, com a expectativa de passar no final do ano. E além das escolas, diz assim, eu quero falar sobre o mercado aqui, peraí. No comércio, por quem quer que possua mercadoria e dinheiro, pelas agências governamentais, através da polícia e do exército. Então são dois exemplos que se encaixam bem. No comércio eu ainda vou mais longe com vocês. Ele cita, tá, em outras partes aqui, vocês já foram no mercado. Vocês podem reparar que existem alguns produtos que são essenciais. Normalmente na padaria e no açougue. Padaria e o açougue em um supermercado, nunca estão na porta, na entrada ali. Você não vai entrar no mercado, a porta aqui, a padaria ali, o açougue lá. Normalmente estão lá no fundo do mercado. Por que motivo que eles estão lá no fundo? Porque o pão é uma necessidade diária das pessoas. A maior parte dos brasileiros consomem pão. A carne, não preciso nem explicar a necessidade que é. Então, se estivesse ali na beira, na entrada do supermercado, você compraria, eu quero 1 quilo de carne, eu quero tal pão, e sairia. O que a psicologia comportamental nos ensina? Nos ensina que tem que colocar no fundo e encher um corredor de coisas atrativas e luminosas, salgados. Se você teve que comprar o pão, ia comprar só R$ 3 de pão e alguma coisa de presunto e mais nada. Aí levou seu filho que não tinha lugar para deixar. O filho já vê um salgadinho e já pede, já tem a coca do lado, a guloseima não sei na onde. Quando você vai comprar um café, você ia comprar só um café e você vê o leite tal, do leite já tem outra coisa. Ou seja, nós somos condicionados a gastar muito mais pela simples disposição da mercadoria no supermercado. Vocês percebem como que nós somos muito afetados por essa teoria comportamental? Como que o comportamento pode ser conduzido? E se alguém falasse, vá lá e compra tal coisa, você não iria comprar. Você compra porque você visualizou um Doritos ali entre a tua ida para a padaria, você viu um Doritos e vai comprar porque é sedutor. Quem que resiste a um Doritos? É um exemplo, né? Na segunda sessão, a segunda sessão é sobre a análise do comportamento. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5, comportamento operante. Em geral, quando nos empenhamos em comportamentos que não compensam, encontramos-nos menos inclinados a comportamentos semelhantes no futuro. Se perdermos uma caneta tinteiro, passamos a procurá-la cada vez menos no bolso em que costumeiramente era guardada. Se não obtivermos respostas a ligações telefônicas, finalmente deixamos de telefonar. Bom, aqui parece lógico, mas é uma manipulação. Você vai mandar mensagem no WhatsApp para uma pessoa, ela não responde. O que vai acontecer? O fato não é que você decidiu desistir de mandar mensagem. O fato é que você percebeu que o comportamento dela de não responder levou você a parar de mandar. Você dá bom dia para todo mundo, aí ninguém te responde. Você também não vai continuar fazendo isso. Vocês percebem que aqui também a atitude do outro influencia em meu comportamento? Porque você começa a julgar. Você não teve a escolha. Não teve uma escolha. Quer saber? A partir do dia 15 de maio, eu não vou mandar mensagem para fulana. Não foi isso que você fez. Você percebeu através da atitude dela de te ignorar, porque você para ela é um nada. Ela falou, não, já que ela está te ignorando, eu não vou mandar mensagem e perder meu tempo. Você foi condicionado a deixar de mandar mensagens. Eu vou partir para o capítulo 12 para tentar fechar pelo menos essa obra nesse vídeo, sem ficar tão longo. O capítulo 12 fala sobre a punição. E o Skinner ele é extremamente aversivo à prática da punição.
Porque a punição, ela não molda o indivíduo a agir, né? Por que você parou de mandar mensagem para alguém? Porque a pessoa não te respondeu. E por que você parou de fazer algo, por exemplo, ele cita ali uma criança que chora na igreja, que dá risada na igreja. Por que ela parou de dar risada? Porque levou um beliscão. Esse beliscão não tem nenhuma relação com a atitude rir. Ela não vai aprender nada. Da onde ela vai associar beliscão e risada? Vai parar porque doeu e sabe que se continuar vai levar outro, mas não vai entender o motivo do beliscão do pai. Vai criar algum sentimento, algum trauma. Talvez cada vez que ela entrar na... Talvez cada vez foi bom. Cada vez que ela entrar na... Perdão. Cada vez que ela entrar na igreja, ela possa associar essa dor que ela teve, esse beliscão. Já pensou nisso? O beliscão que você deu para ela não dar risada, a igreja virar um lugar aversivo? Se você tinha a pretensão de fazer ela virar um fiel no futuro, bom, você simplesmente destruiu essa pretensão. Nossa, a criança daqui 10, 15 anos pode lembrar, nossa, eu odeio igreja porque meu pai me torturava lá. Tá? Então pense muito. E aqui ele dá dicas também para algumas crianças que elas agem para te provocar. Assim, sugerimos que o pai não preste atenção a um comportamento indesejável da parte do filho. Se o comportamento da criança é forte apenas porque é reforçado por conseguir descontrolar o pai. Tem gente que vai fazer birra só para descontrolar. Às vezes a criança quer atenção, ela sempre quer tua atenção, não tenha dúvida disso. E aí faz uma birra, você vai ficar desesperado. Ou vai chorar alto demais, a mãe, nossa, ela tá morrendo, ela tá sentindo dor. Essa criança vai chorar sempre, porque ela sabe que precisa, que cada vez que ela chorar e gritar, você vai desesperado, desesperado na direção dela. Então tem coisas que, às vezes, por que os CMEs hoje em dia não gostam que a mãe vai estagiar lá no CMEI? Por que você, se você tem parente no CMEI, você não pode estagiar? Por que nós fazemos isso? Simplesmente porque a mãe, às vezes, não tem essa maturidade, esse distanciamento sentimental da criança para perceber que aquilo é uma birra e que se for deixado de lado, ela vai se extinguir por si só. A mãe, nesse afã de amar, por trabalhar fora, ela é meio que um objeto nas mãos da criança em alguns momentos, se não tomar cuidado. Ah, eu trabalho tanto, eu não vou deixar fulana chorando. E aí a criança manipula, é reforçada, vira uma pestinha. Então você vai ter que ter uma certa capacidade de analisar o que é uma birra do que é um problema de fato. Senão, você vai ser refém de crianças birrentas e você vai virar um bonequinho nas mãos delas, né? Você vai atender, cada vez que ela chorar, ela sabe que vai ter alguém para cuidar e vai brincar com você. Elas têm esse super poder, não duvide disso. Às vezes aquele choro. Eu dando aula, adolescente faz isso com a gente também. Vocês, a formação docente, não sei, não vou me comprometer aqui. Mas às vezes você dando aula, passando no quadro de costas, sabe aquele momento que está a sala em silêncio? E você escuta um comentário maldoso. Aquele comentário maldoso, ele foi direcionado para tirar a tua estabilidade emocional. Se você continuar passando, não foi um comentário que te expôs a ridículo perante a sala, não foi um comentário que te incomodou. Se você for calmo o suficiente para continuar passando e deixar aquele comentário no vento, pode ser que ele desapareça, a pessoa vê que não conseguiu te desestabilizar. Agora vai lá você feito um louco. O que você disse, fulano? O que você falou? É igual uma fofoca, né? Às vezes a fofoca, alguém falou mal de mim, deixa passar. Simplesmente deixa passar. Porque se você for querer ter a pretensão de solucionar tudo, você vai entrar em uma situação, um ciclo aí vicioso, né? Que não conseguirá resolver nada. Então tem que raciocinar bem qual batalha vale a pena comprar. Isso faz parte um pouquinho da ideia de Skinner. Cuidado para não ser irritado facilmente pelos outros. Porque quando você se deixa irritar, quando você se deixa afetar, você perde o controle de si. E aí o outro que vai disciplinar teu comportamento. Você percebe? Você vai deixar outra pessoa, por meio de palavras, te dominar? Eu vou parar por aqui. Não, eu vou tentar terminar essa sessão aí. Não sei se vai dar tempo. Falar um pouquinho mais sobre a obra. É uma obra gigantesca.
muito grande essa obra mesmo. Alguns elementos eu vou retomar. Acho que no próximo vídeo eu finalizarei essa obra, porque senão vai ficar muito longo. Valeu, gente!